ciclo de conversas do Psi para Si, que já tem mais de uma década. Não andamos aqui, de facto, há pouco tempo, nestas conversas ligadas à psicologia, à psicoterapia e às suas relações com a saúde, a medicina, a sociologia, a religião, a filosofia, e temos vindo a debater aqui imensos temas com imensos oradores convidados neste do curso 12, 13, 14 anos, ou doutor José, eu agora já me engano, mas já o conheço há mais de uma década aqui connosco, através daqui da mediação da professora Ivone Paz Soares, e tem sido de facto um trabalho que tem sido enriquecedor, porque notamos que as pessoas saem daqui mais leves, e muitas vezes com algumas dúvidas, não sei se totalmente esclarecidas, mas pelo menos às vezes mais descansadas de algumas ansiedades e medos que às vezes até nos apresentam aqui e mostram um bocadinho da sua vida interior. Hoje, em particular, temos aqui uma convidada que foi identificada também, apontada como uma das grandes mestres nesta área a nível nacional, nesta área da medicina integrativa. Temos aqui connosco a Ana Moreira, a doutora Ana Moreira, que tem um currículo extensíssimo, doutora. Tem um currículo extensíssimo, e ele está aqui em parte também neste livro que foi editado em 2023 e que a biblioteca também o adquiriu para ter em coleção. É nada mais do que, efetivamente, a presidente está aqui nesta sua nota, é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. E tem imensas formações em várias áreas extensíssimas e também está ligada a uma clínica de Centro de Medicina Integrativa no Porto. E é de lá que veio hoje, debaixo de chuva. É responsável debaixo de chuva, mas também se nota a resiliência das pessoas, porque pese embora todo o trabalho que deve ter em absoluto, vem com esse sorriso assim rasgado e bem disposta e gosta de trabalhar, e nós gostamos também muito de trabalhar quando estamos aqui, mas estamos aqui por quem? Exatamente pelas pessoas que gostam de vir aqui partilhar, ouvir, e desde Braga para Porto, para Si e para quem nos está a ouvir pelas redes sociais, nós fazemos um grato agradecimento por estar aqui hoje e bem acompanhada também. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Eu vou passar, como é ao Dr. José, que vai fazer um enquadramento da sessão e depois passa a palavra à doutora. Muito obrigada. Sim, olá, boa noite a todos. Mais uma vez a vossa presença nesta conversa do Psi para Si. Em primeiro lugar, quero agradecer desde o primeiro momento à doutora Ana Moreira, que mostrou interesse desde o início para estar nesta conversa do Psi para Si. Eu já tive aqui algumas conversas do Psi para Si com alguns médicos de várias especialidades da Ordem dos Médicos, sendo médica também da Ordem dos Médicos, mas pretendo aqui, digamos assim, dialogar com a doutora Ana Moreira no sentido de ver esta questão que eu chamei da psicocorporalidade, mas que pretendo relacionar as emoções com o corpo, e, portanto, que há uma tendência para se ver que o psicológico remete-se para os psis e o físico para os médicos, e, portanto, a medicina integrativa tem uma visão diferente, sendo médica, de poder também, em termos clínicos, em termos de intervenções, de fazer aqui uma integração das emoções e do corpo. Eu gostava apenas de corrigir aqui uma coisa, porque desde o início, mas como o cartaz já estava feito há algum tempo e já estava divulgado há algum tempo, eu quero pedir desculpa à doutora Ana Moreira, porque foi ali colocada associação, sim,
Portuguesa de Medicina Integrativa e Holística não tem que retirar a Holística. Apesar da Holística, ok, apesar da Medicina Integrativa exatamente ser Holística, ok. Eu passo então a palavra à doutora Ana Moreira. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho algum gosto pessoal pela cidade de Braga. Trabalhei em Braga, no Hospital de Braga, foi onde eu fiz o meu internato e, portanto, a minha mãe e a irmã trabalharam aqui durante muito tempo e teve aqui muitos amigos, portanto, foi com muito gosto que eu vim aqui, até porque tenho muitos pacientes que vão de Braga ao Porto para me ouvir. A medicina integrativa é uma área da medicina que pretende ser exatamente integrativa no sentido do acolhimento ao paciente. Há uma parte de... Eu não tenho aqui a relógio para me controlar. Sim, mas eu... ok. Ponho o seu relógio que até é bonito. Ok. A medicina integrativa pretende ver a pessoa como um todo. E isto é uma coisa que parece óbvia, mas depois não é. Quando eu estive na Faculdade de Medicina, lembro-me perfeitamente no primeiro ano de escutarmos os professores dizer que temos que ver a pessoa como um todo. Esta frase é um clichê bonito. E uns 20 anos depois, quando a minha filha entrou no primeiro ano de Medicina, como estava em Covid e o Zoom, e um dia vou subir as escadas e ouço ela em aulas, não é? E ouço: temos que ver o paciente como um todo. E aquilo reverberou por mim abaixo, porque primeiro conheci a frase uns 20 anos antes, e depois porque efetivamente é isso que nós fazemos. E depois, alguns, durante o nosso percurso académico, vamos perdendo essa forma de ver, porque com muita responsabilidade a medicina se volveu especialista. Portanto, nós vamos nos subespecializando consoante aquilo que queremos. Portanto, hoje em dia temos um ortopedista especialista em ombro, hoje em dia temos um ortopedista especialista em joelho. Além das especialidades, fomos nos subespecializando e fomos perdendo aquele contacto com a pessoa. Então, na medicina integrativa e funcional, que é uma área que tem cerca de uns 50 anos, assim, bem estruturada, começou nos Estados Unidos como uma revolta, vamos dizer assim, dos pacientes em deixarem de querer ter um rótulo de uma doença para a vida, mas também como uma revolta de alguns médicos, de alguns psicólogos, de alguns nutricionistas, de alguns fisioterapeutas, que queriam não rotular um paciente só com uma doença crónica para a vida. E aqui começa uma área que era meio cinzenta, não era de ninguém, que se chamava medicina alternativa, medicina complementar, e que foi crescendo e que hoje em dia é um movimento na Europa e é um movimento muito reconhecido na Suíça, muito reconhecido na Alemanha e com muito reconhecimento nos Estados Unidos. O que eu achava interessante contar-vos aqui hoje, e depois entrarmos um pouco na área das emoções, é que houve um senhor que se chamou Descartes, que alguns de vocês leram, outros só leram o resumo, outros nem nada, só no exame, mas eu, por acaso, até gostei bastante desse senhor. Mas esse senhor causou uma divisão entre o que é a medicina, o que devia ser para o médico e o que devia ser para o padre. Portanto, ele entendeu que quer dizer que o corpo, as dores no corpo, eram para os médicos e as outras coisas, não sabemos muito bem o que é, e hoje continuamos sem saber, eram para os padres. Quando dizemos padres, era porque entrava no campo mais da filosofia, uma coisa que não era bem conhecida. Essa clivagem fez graves estragos à forma como devemos ver as pessoas
porque os pacientes, quando chegam a um médico, são pacientes porque têm que esperar na sala de espera ansiosamente, às vezes eu atraso um bocadinho, portanto, pacientemente esperam para falar connosco, mas são utentes que vêm com a palavra em espanhol é muito interessante, que diz dolência. Dolência, que é mais do que doença. Porque a doença pode ser a doença do corpo físico, é certo? Ou seja, a pessoa vem com uma artrose, vem com uma dor numa articulação. Mas o interessante é quando nós saímos da anatomia propriamente dita daquela articulação e vamos olhar para aquela pessoa e perguntamos: e há quanto tempo começou essa dor? Essa dor começou desde que a minha mãe morreu. Obviamente que quando nós estamos pelos corredores da faculdade não ligamos absolutamente nada a isto, porque quanto muito, se entendemos que a pessoa não tem aquela situação resolvida, dizemos: vá ao psicólogo. Nesta área que se supõe que seja integrativa e funcional, temos de dar importância a isto, porque sabemos que o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental estão conectados. Existem os três em nós sem nenhuma separação anatómica ou fisiológica, simplesmente coexistem. Além de que, na realidade, estes três corpos foram os que eu expliquei no livro, para ser simplista, para poder qualquer criança de infantário ler, mas na realidade parece que temos 49 corpos. Portanto, hoje vamos falar aqui de um, os outros 48 ficam para as próximas 48 palestras que eu possa vir a Braga. Fica já o convite. Então, o que é isto do corpo emocional? O que é isto do corpo das emoções? O que é isto que nós não ligamos nenhuma quando recebemos um tarefa quando éramos pequenos? Quando não gostamos da nossa professora da primária e a mãe conta que nós tínhamos sempre dores de barriga quando íamos para a escola. E o que é isto de que tínhamos sempre dor de cabeça quando íamos fazer um exame? Ou que sempre que acontece alguma coisa eu tenho uma dor na minha articulação do joelho, por exemplo, sempre que sou chamada à responsabilidade. Então, nós não ouvimos o nosso corpo. Somos tão habituados a engolir as coisas que não gostamos e que isto começa na nossa infância, na realidade, porque nós não somos educados, nós vivemos numa sociedade, e Portugal é muito perito nisso, vivemos numa sociedade que diz: é passado, já passou. Como se fosse possível apagar com uma borracha e não deixasse marca tudo aquilo que nós ultrapassamos, bem ou mal, e que não demos o devido valor nas suas marcas corporais. Então, realmente, quando nós ouvimos dizer: eu tenho esta dor no joelho, esta artrose, desde que a minha mãe morreu, na realidade a conversa a partir daí tem que ir muito: ok, então o que é que sentiu quando a sua mãe morreu? Onde é que sentiu no corpo? Não fazemos este tipo de perguntas. E é muito giro quando eu comecei a entrar por esta área assim um bocadinho mais psicadélica, porque não se estuda muito bem, mas que na realidade está perfeitamente estruturada. A psiconeuroimunoendocrinologia é das áreas que eu mais gosto de trabalhar e que relaciona o corpo, o sistema imunitário, com o sistema nervoso central, com a psique ou psicológico. E que na realidade hoje em dia já se chama psiconeuroimunoendocrinocardiologia, porque hoje já sabemos que o sistema nervoso está conectado com aquilo que chamamos coração. Supostamente, das primeiras coisas que aprendemos a desenhar quando somos pequeninos é um coração, porque vamos desenhar o coração à mãe, damos o coração à mãe. Então, o coração tem um sistema nervoso que é, em termos de número, mais complexo que o cérebro. Nós aprendemos que o cérebro é a coisa mais complexa que temos. Então vejam que o nosso coração, na realidade, tem uma rede neuronal à volta dele que explica a complexidade das nossas emoções. Então esta psiconeuroimunoendocrinocardiologia o que nos diz é que está conectado o eixo hormonal que nós temos
Daí que, por exemplo, uma mulher com 30 anos, que o marido morre por uma morte súbita, por exemplo, pode entrar numa menopausa precoce. Porque essa dor, esse choque, esse trauma afeta uma mulher, por exemplo, que queria muito ter filhos, afeta o seu sistema endócrino hormonal, que lhe causa uma paragem na secreção das suas hormonas, que é um bocadinho mais complicado em termos, se fôssemos a explicar em termos de eixo endócrino, como estudam os médicos, mas isto é verdade e quando se vai fazer análises, deixou de funcionar. Porquê? Porque o seu corpo, a leitura que fez foi: eu já não vou conseguir engravidar. Porque o meu macho, lembrem-se sempre que nós temos uma genética que vem dos Bubu-Dada de há milhões de anos. A nossa genética compartilhada com o paleolítico é quase 99%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em muitas coisas somos muito básicos. Achamos que somos todos complexos e chiques, mas na realidade não somos. Então, quando a minha leitura da situação é: eu já não vou continuar a minha espécie, porque aquele macho que eu tinha escolhido caput, então eu entro em menopausa precoce. Então, todos estes exemplos servem para começarem a olhar um pouquinho diferente para vocês. Que conselhos eu vos posso dar? Primeira coisa, arranjem um caderno e vão começar a escrever nesse caderno tudo aquilo que vos chateou na vossa vida, vocês não puderam contar, ou mesmo que tenham contado, tudo aquilo que se comecem a lembrar. Então depois a seguir vêm aqueles que me dizem assim: não, eu 5 estrelas, não aconteceu nada, tá, os velhotes morreram, mas já eram velhotes, o marido até jeitozinho, tal, os filhos porreiros. E na realidade isso não é verdade, porque quando começamos a dar importância àquilo que nós sentimos, e hoje em dia nós sabemos que meio ano antes da nossa conceição, aquilo que o pai e a mãe viveram me influencia a mim. Meio ano antes que o pai e a mãe truca e eu fui concebida. Portanto, tudo que a minha mãe passou quando eu estava na barriga dela e os primeiros 2 anos de vida, os chamados 1000 dias de vida, se forem pesquisar na internet, é um termo agora muito na moda, na pediatria, os primeiros 1000 dias de vida, que vêm desde a concepção, mas já sabemos que meio ano antes já conta. Então, um casal que quer engravidar, nós temos que dizer: ok, já tem que começar a fazer dieta agora, tem que se preparar agora, fazer dieta, comer, deixar de comer bem, deixar de fumar, trabalhar o seu emocional. E até mais ou menos aos 2 anos da criança, isso vai influenciar aquilo que eu sou. Evidentemente que isto quer dizer que, por exemplo, uma mãe que é muito ansiosa ou preocupada vai ter um bebê, uma criança ansiosa ou preocupada. Porque durante a gravidez, o cortisol, que é a hormona do stress, que existe na circulação sanguínea da mãe, vai bater à porta dos receptores do cortisol no bebê. E não vai acontecer nada, porque ele está ali dentro da barriga, mas vão ficar hipersensíveis. E, portanto, uma criança é sensível ao ruído, é sensível ao barulho, é sensível a discussões. Esta criança é sensível porque é ansiosa, porque foi habituada quando ainda estava na barriga da mãe. Então, como é que podemos melhorar isto? Arranjar o livro, o caderno, irem escrevendo tudo aquilo que se vão lembrando. Mesmo que seja coisas tolas, vão escrevendo. Porque isso, tudo o que está no nosso inconsciente, que foi vivido como uma ameaça, como um abandono, como uma rejeição, ou como um perigo de morte iminente, está escrito no nosso cérebro, numa zona que nós não nos lembramos disso todos os dias, ou quase nunca nos lembramos, mas o corpo sabe. Há um livro fantástico que se chama O Corpo Não Esquece. Tudo está escrito no corpo. E por isso há algumas técnicas da psicologia moderna que envolvem um toque terapêutico, exatamente para nós tentarmos desensibilizar aquela pessoa, como por exemplo o stress pós-traumático, que é das coisas mais complicadas, trabalhar com pessoas que estiveram na guerra. Essas técnicas de toque são muito interessantes.
Então esse livro vai servir para vocês se irem lembrando de coisas. Primeira coisa. Segunda coisa, as cartas. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de cartas. Portanto, escrever uma carta, primeiro começar pelo pai, vamos honrar o masculino que existe em nós. Podem zangar-se com o pai, ou porque ele morreu, ou porque ele vos bateu, ou porque ele vos chateou, ou porque ele vos abandonou. Tantas histórias, tanta coisa que pode ter acontecido. Mas sempre, 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 nessa carta, vocês devem agradecer, porque o vosso pai permitiu metade da vossa vida. A seguir, devem escrever uma carta à mãe. A lógica do primeiro masculino, segundo o feminino, isto não é ser machista ou feminista, isto é o que é. É assim que a energia veio e nós temos que respeitar. Podemos falar muito sobre isso, mas não é para agora. A carta à mãe também é uma carta muito importante, porque até ao dia da nossa morte, vamos sempre trabalhar a nossa relação com a nossa mãe. Porque nós estivemos na barriga da nossa mãe. E nós estivemos na barriga da nossa avó materna, porque quando a minha mãe estava na barriga da minha avó, os óvulos já estavam na minha mãe. Portanto, eu já estava na barriga da minha avó, enquanto o óvulo, dentro da barriga da minha avó. Isto é o que se chama o ADN mitocondrial. Nós sabemos que o bebê, quando é concebido, recebe mais ADN da mãe do que do pai. Então, quer dizer que a nossa ligação, cada um de nós, com a avó materna, é mais forte neste sentido. Embora possam ter tido umas fantásticas avós paternas, mas é mais forte neste sentido e nós temos que perceber esta relação direta que temos com a nossa avó materna. Então, escrevemos a carta à nossa mãe e eu sou apologista que essas cartas, se são uma carta, se já estão assim mais para o velhote, então essas cartas são umas cartas muito mais de agradecimento. Já não são umas cartas de ressentimento, porque já fizeram um largo trajeto na vida em que, mesmo que não tenham feito nenhum tipo de psicoterapia, vão entendendo. Em vez de racionalizar o trauma ou o conflito, vamos entendendo no coração. O coração pode entender. Quando o coração entende, o coração perdoa. Então, quando eu perdoo um trauma, um conflito, ele deixa de estar no meu corpo, porque eu integrei isso como parte da minha história e já não estou ressentida. É muito importante. Esta diferença é a diferença principal naquilo que eu vejo nos meus pacientes. Porque uma coisa é quando eu integro e já deixa de ser o trauma. Outra coisa é quando eu racionalizo, então, não, isto já passado, já passou. Não é verdade, porque quando eu digo é passado, já passou, e não me afeta, continua escrito no corpo. E o corpo nunca esquece. A próxima vez o que vai acontecer, se não for agora, é depois, vai-me aparecer na forma de uma doença, aí já no corpo físico, porque já passou a barreira do emocional para o físico e ficou ali à espera que possa sair essa energia que esteve ligada com essa emoção. Então, portanto, temos o caderno, depois temos a carta ao pai, temos a carta à mãe. Podem queimar a carta, lê-la 3 vezes, de preferência, ou dormir com ela 3 noites, ou dormir 3 noites com ela debaixo da almofada e lê-la 3 vezes, ou tudo, pós complicados, tudo. E depois podem queimar, podem colocar no mar, podem levar as cinzas para a floresta, podem fazer aquilo que vocês sentirem como um ato simbólico de agradecimento ao Pai pela vida, mas também com uma compreensão já desde uma perspectiva adulta de que o vosso Pai pode ter sido estapor, mas deu-vos a vida. E não fez melhor porque não sabia. Porque quando entramos aqui na compreensão de porque é que o meu pai me tratou de determinada maneira, e eu não queria que ele tivesse feito isto, desde a minha perspectiva de adulta, eu depois também tenho de ir entender que o meu pai fez o melhor que sabia, de acordo àquilo que lhe foi podido ser passado. Ok? E depois então a carta à mãe, e depois a partir daí são livros para irem fazendo aquilo que vocês sentirem que devem fazer. Ao primeiro namorado, ao primeiro que vos rejeitou, ao primeiro que não deu um beijo bom e devia ter dado, tudo aquilo que vocês sentirem. E o caderno é para o irem preenchendo, porque à medida que se vão lembrando de coisas, o cérebro funciona de uma forma muito simpática.
e diz, lembraste-te disto, olha isto, lembra-te daquilo. Quase como quando estamos a falar com alguns amigos da escola e de repente algum se lembra de uma coisa e o outro lembra-se de outra e montamos aí uma pequenina novela. Então, essa é uma forma muito interessante de ir ajudando a limpar o tal caixote do lixo que está para ali no subconsciente e no inconsciente, porque, principalmente quando se fala de cancro, hoje em dia já sabemos que os conflitos e os traumas emocionais, principalmente vividos em solidão, como que não resolvidos, são um dos disparadores de um conjunto de circuitos complexos a nível neuroendócrino que podem resultar num conjunto de células que deixa de responder à central. E essas células que deixam de responder são células cancerosas. Temos 10.000 células cancerígenas por dia, 10.000, fabricamos 10.000 por dia e esperemos que limpemos 10.000 por dia. Quando é que deixamos de limpar? Quando, além dos mecanismos físicos, quando comemos mal, quando não dormimos, quando vivemos num stress crónico durante muito tempo, deprime o nosso sistema imunitário e os varredores que nós temos são as células que varrem e aspiram, melhor que varrer pode andar aí, aspiram estas células cancerosas e as levam para o xixi, para o cocó, para o suor, onde tenha que ser, não o conseguem fazer. Ok? Bom, ainda tenho 8 minutos, mas vou encerrar a beleza, para ter que ir por bem. E depois, se quiserem, podem fazer alguma pergunta. Então, realmente, este é um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito. Em termos administrativos, às vezes não é tão simpático, porque já deixamos 1 hora para cada paciente, mas às vezes não chega para esta tal pesquisa de o que é que lhe dói aqui e o que é que aconteceu quando começou a ler aqui, porque é começar pelo fio, que às vezes tem um novelo mais ou menos complicado, consoante a história de cada um. Então, meus amigos, quero que se lembrem que todos temos coisas para trabalhar emocionalmente, todos temos coisas que nós não gostamos da nossa infância. A maioria não nos lembramos, felizmente, porque já viram que era lembrar daquele tabeco que levaram da mãe, ou do pai, ou da avó, era uma chatice. O corpo faz isso por uma defesa. Por outro lado, quando verdadeiramente fazemos este tipo de trabalho terapêutico, e obviamente, um parênteses, obviamente quando eu digo arranjem um caderno, façam uma carta ao pai e à mãe e vão fazendo assim, estamos a falar de quando não são coisas complexas, porque muitos de vocês procuram terapia exatamente porque entendem que sozinhos não chegam lá. Eu acho que toda a gente devia ter terapia, quando eu for Presidente da República algum dia, isso é obrigatório, toda a gente devia ter terapia, 3 vezes no ano, os casais deviam ter terapia 6 vezes no ano. Se forem 3, multiplicam, continuam a multiplicar. Esperamos que não sejam capazes para ninguém. Mas agora as modernidades temos que... Tem que ser uma mulher moderna, e às vezes não são muito. Portanto, acho que é importante saberem que todos nós, em algum ponto da nossa vida, deveríamos ter terapia. É uma coisa que também não nos ensinam na faculdade, não é? E eu lembro-me quando o meu pai morreu, eu ia entrar para o 1º ano da faculdade, isso nem foi um tema, porque a terapia, nós aprendemos que a terapia para uma doença psiquiátrica, uma doença mental, e esse estigma tem que acabar. Todos precisamos de terapia, é bom trabalharmos muitas coisas da nossa infância, reconhecermos principalmente que foi bom fazer aquilo que nós somos, e daqui com isto, onde é que nós temos gravado isso no nosso corpo, na nossa memória corporal, ela existe, está no tecido conjuntivo e, obviamente, está no cérebro. E o objetivo disto e desta psicocorporalidade, que eu gostei muito deste nome, que também é o objetivo da medicina integrativa, em última análise, é levar cada pessoa a ficar melhor, a ser um bocadinho melhor, cada um ser uma melhor versão de si mesmo. Este é um clichê que eu adoro, porque este sermos uma melhor versão de nós, como uma coisa automobilística, não é? Quer dizer, que todos os extras, trazemos todos os extras e às vezes não os utilizamos. Abram os vossos airbags e sejam uma melhor versão de vocês mesmos
primeiro por vocês e depois para quem tem o gosto e o prazer de estar à vossa volta, que são a vossa família, os vossos amigos, os vossos companheiros de trabalho, e fazermos assim deste planeta um planeta um bocadinho melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Moreira, pela sua exposição. Eu escrevi aqui algumas coisas, depois vou fazer aqui uns comentários relativamente a algumas coisas que referiu, mas não, uma coisa que disse, talvez não concordo totalmente, mas depois sobre os pais e os filhos. Ok, não concordo.